Fala pessoal, ligado aqui no canal do Lucas Holanda. Estamos aqui diretamente da Ilha do Retiro, após a coletiva de Daniel Paulista, para trazer tudo aí, né? As nossas impressões dessa primeira coletiva de Daniel como treinador do Sport nesta quarta passagem, né? Daniel já treinou o Sport em 2016, 2017, 2020 e agora volta no que é o maior desafio da sua carreira e uma coletiva boa, na minha opinião. Trouxe pontos interessantes, trouxe, na minha opinião, um entendimento da situação que a gente não havia visto nos antecessores, né? Tanto no Pepa e, sobretudo, no Antônio Oliveira. Havia um distanciamento muito grande da realidade e do discurso do Antônio Oliveira. Então, o Daniel conseguiu resgatar isso. E aqui eu estou ao meu lado, meu amigo Antônio Gabriel, repórter da Rádio Jornal, para também trazer as impressões. Antônio, seja bem-vindo aqui e traga aí suas impressões. Fala pessoal, prazer estar com vocês aqui, prazer finalmente receber o convite de Lucas Holanda para participar do canal dele. Mas assim, eu concordo plenamente, daqui a pouco tem a sua réplica. Eu concordo plenamente com o que o Lucas falou. Eu acho que foi uma boa coletiva, no sentido de que o Daniel trouxe, primeiro de tudo, um ambiente que, do ponto de vista nosso, acho que o Lucas vai concordar, faltava ao esporte, que era esse ambiente leve. O esporte está com um clima muito pesado. Ele usou o termo bandeira branca, né? Exato, o termo bandeira branca, para mim, ele é bem simbólico do momento que o esporte estava passando e que passa a viver agora com a chegada do Daniel Paulista. Acho que o Daniel, além de falar muito honestamente sobre o momento do esporte e tudo que é necessário nesse momento a ser feito, ele também carrega essa imagem. Uma imagem que eu até estava comentando com o pessoal lá na Rádio Jornal, dizendo assim, poxa, eu não enxergo o torcedor do esporte xingando o Daniel Paulista. É uma figura muito unânime, né? É uma figura muito unânime. Muito mesmo unânime. Que o trabalho não dê certo, que daqui a um mês o Daniel seja demitido, por exemplo, ele não vai sair daqui. É muito difícil que ele saia pela porta de fundo. Vai ser tipo, não deu certo, mas é ídolo, vai mexer nisso. E não vai mexer nisso, sabe? Então, essa figura do Daniel Paulista é uma figura que talvez o esporte precisava no momento. Se essa necessidade, esse clima bom vai passar para o campo, a gente só vai saber em mais ou menos um mês, quando o esporte retomar a Série A do Campeonato Brasileiro. E tem um outro aspecto que eu acho muito legal também da chegada do Daniel Paulista. E aí, antes de falar da coletiva em si, trazer alguns detalhes, eu estava até conversando com os amigos ali fora sobre isso. Vamos pegar, desde o momento que o esporte internacionalizou seu elenco, no começo da temporada passada, os treinadores que passaram. Sosso, Mariano Sosso, Guto Ferreira por 5 jogos. Pepa, Antônio Oliveira e agora Daniel. Antônio Oliveira por 4 jogos. Por 4 jogos e agora Daniel. O que há em comum nessa sequência? Treinadores que vêm de fora, treinadores que descobriram o tamanho do esporte e a relação do esporte com a torcida e a cultura do futebol local quando estavam inseridos aqui. E jogadores que também descobriram tudo isso à medida em que foram vivenciando o clube. Nunca um treinador representou tanto o tamanho, a grandeza do esporte, o DNA do esporte, quanto o Daniel nessa sequência. Isso é verdade. Então, assim, um Sérgio Oliveira, um Fabrício Domingues, que é muito bem identificado por tudo, mas cito ele também por ser estrangeiro, o Titi Ortiz, o Gonçalo Paciência, o João Silva, esses caras talvez foram pegando a dimensão do esporte enquanto foram vivendo o clube, mas ainda assim num momento muito ruim. E sobretudo, assim, com cobranças dos caras, talvez até nem tivessem a dimensão de como é o tamanho da cobrança aqui no esporte. Então, para um cara que nunca ouviu falar no esporte, de repente começa a viver o esporte, e aí vive o esporte num momento ruim como esse, pode deturpar um pouco da imagem do clube. Como deturparia se fosse o Náutico, o Santa Cruz, o Remo, que é o ex-clube do Daniel Paulista. Sim. Aqui eu estou falando de clubes grandes, tá? Clubes de tradição. Então, chega um cara feito Daniel Paulista, com todo esse ambiente positivo ao lado dele, chega para treinar um Sérgio Oliveira, um Gonçalo Paciência, que são jogadores de currículo inquestionável, mas esses caras vão olhar assim e vão fazer, caramba, eu nunca ouvi falar desse maluco, mas no meu ambiente de trabalho... O cara é unanimidade. Ele é abraçado, beijado, venerado pelo cara que limpa o chão até o presidente do clube. Então, assim, o próprio Daniel vai impor um respeito muito grande pela história que ele tem no esporte. Isso é muito importante. E ele vai poder traduzir um pouco do que é viver o esporte. O quanto que essa campanha ruim que o esporte está vivendo não condiz, principalmente quando a gente olha a postura dele para os atletas, não condiz com o histórico do esporte do Recife e o que Daniel falou de DNA do clube. Falei muito disso aqui, essa questão do DNA, porque para mim é óbvio que o esporte precisa de muita coisa, tática, técnica, mas não tem como, assim, o clube ir para algum lugar se não conseguir resgatar esse DNA.
E Daniel bateu muito nessa tecla, assim, ele falou muito, da primeira até a última resposta, Daniel disse, a gente precisa resgatar o DNA do clube, precisa resgatar o que é o esporte dentro de casa. Ele disse, eu não vou pedir apoio ao torcedor, o torcedor vai estar lá, a gente que precisa fazer porque o torcedor venha mais para perto, e ele usou uma frase que eu assim, considero perfeita. Ele disse, eu nunca vi o esporte ir para lugar algum sem estar conectado com a sua torcida. Isso. Então, é muito simples. É tão verdade isso que no último jogo que o Sport teve em casa, antes da parada, o Sport já... Morto. Situação muito complicada, não rendendo nada. Mais de 20 mil, né? Mais de 20, porque... Eu vou até virar um pouquinho. Só... Vê. Pronto. Agora enquadrou melhor. Eu estava agoniado. Mas assim, no último jogo em casa, já com a situação ruim, com aquela coisa toda, o torcedor desacreditado, quase capacidade máxima. Exatamente. Quase capacidade máxima. Então, assim, o que Daniel... Até nisso, Daniel foi muito feliz, sabe? E diferentemente do jogo contra o Cruzeiro, eu estava aqui em ambos, Antônio também, não houve vaia para nenhum atleta. Não houve vaia. Contra o Internacional foi apoio do começo ao fim, e a torcida estava tão anestesiada depois do final do jogo que não tinha nem o que vaiar. Isso. Foi tipo assim, foi um silêncio. Aí chamou Antônio Oliveira de burro, mas assim, era uma resignação assim, muito grande. Sim. Então, acho que Daniel consegue resgatar isso. Daniel consegue. Ele falou, bateu muito na questão de perfil de elenco. A gente vem falando muito aqui. O Sport tem um time que tem uma qualidade, mas não tem pulmão. O Sport precisa de, como eu digo, Antônio, os guerreirinhos que o Ceará conseguiu. Um Dieguinho, um Mug, que são caras que vão estar ali, vão jogar os 90 minutos. Cara de alta minutagem. Exatamente. Posição física, não vai ser um técnico feito Sérgio Oliveira, feito Lucas Lima, mas vão entregar minutagem, velho. Não, e esses caras têm lugar no elenco. Tem. A gente não pode deixar de lado esses caras, porque... Vamos lá. Quais são? Pega os times que brigam com o Sport para não cair. Aqui eu vou citar Ceará e Mirassol, apesar de estarem na primeira parte. Simbolicamente, mas simbolicamente eu vou citar. Quantos jogadores no elenco do Ceará e Mirassol tem tanto refinamento técnico quanto o Sérgio Oliveira, o Lucas Lima? São poucos. O problema é que o Sport não soube unir. Gabriel, minha gente. Gabriel, 10 do Mirassol, com todo respeito a Gabriel. O Sport não soube unir um perfil de elenco brigador, de guerreirinho, como tu falasse, com essa qualidade desses jogadores. O Sport se confiou única e exclusivamente no aspecto técnico. Exatamente. Isso pode ser. E o presidente admitiu isso. O presidente Yuri Romão admitiu isso. E Daniel até falou, o elenco pode não ter sido formado da forma como eu entendo, mas eu vou buscar potencializar o que ele tem de melhor. E aí a gente volta a falar do Antônio Oliveira. O que é que Antônio Oliveira fez? Enfiou 3 zagueiros sem ter 3 zagueiros. Então, assim... E até foi uma coisa que a gente estava conversando antes da coletiva. Eu fiquei com a impressão muito ruim, infelizmente, do trabalho do Antônio Oliveira, porque ele me parecia um treinador que é escravo do sistema. Claramente o Sport não estava pronto para atuar com uma linha de 5, não tinha características para isso, mas ele não abriu mão dessa condição. E o Daniel, na coletiva de hoje, teve uma pergunta específica que ele abordou muito pelo tático. Ele, primeiro... Descartou a linha de 3? Descartou a linha de 3 e disse assim, olha, eu gosto de trabalhar a premissa da linha de 4 defensiva. É a linha mais adaptável, é a mais conhecida, é mais fácil de se trabalhar. Mas ele não descartou outros sistemas. E, do meu ponto de vista, Lucas, ele demonstrou uma tranquilidade muito grande no ponto de organizar a defesa, certo? Ele falou com muita tranquilidade sobre o sistema defensivo. Tipo assim, ó, dá para organizar tranquilamente, a gente vai fazer. Agora, a maior preocupação dele foi com o ataque. Ele até na fala dele, ele disse isso, a grande questão é que a gente vai buscar como vai criar situações de como criar situação de gol lá na frente. E ele até falou, não tem como a gente ter uma balança com 18 gols sofridos, se não me engano? Isso. E 5 marcados. Essa conta não fecha. Não fecha. Então é isso, pessoal. A gente está saindo aqui da sala de imprensa, né? Pois nossos amigos da comunicação precisam almoçar e a gente também. Então é isso. Siga o Antônio Gabriel nas redes sociais, Antônio Gabriel. Valeu, turma. Se inscrevam aqui no canal e ele vai voltar segunda-feira para a gente fazer uma live melhor aí. Tamo junto, pessoal. Abraço.